Estamos Olá, ao vivo? boa noite, estamos ao vivo. Boa noite. Estamos ao vivo. Então, tá bom. Bom, primeiramente, Silvana, obrigado por aceitar o nosso convite, né? A gente espera uns minutinhos para entrarem as pessoas ou já vamos começar? Acho que a gente pode dar um tempinho, porque acabou de vir a notificação. Uhum. Acabou de vir a notificação aqui. Alô, alô. Oi, pessoal. Tá me ouvindo bem? Todo mundo? Tá tudo bem? Estamos. Boa noite. Boa Acho que a noite. gente já pode começar, Jaque. Só um instantinho que deu uma travadinha aqui, peraí. Tá. Enquanto isso, estou avisando lá no Instagram que a gente já está ao vivo. Já estamos ao vivo pelo Facebook, já estamos ao vivo pelo Instagram da Silvana. Oi! Isso, reabilitamentes. Carol Manca mandou um oi. Olá! Oi, Carol! Olá! Eu vou pôr maior esse banner aqui, que tá pequeno. Porque aqui agora melhorou. Melhorou. Ó, agora ele vai ficar maior. Agora o oi fica maior, ó. Mandaram um beijinho para nós. Oi. Aí, Mariana Moreira também. Oi. Olá. Abriu aí, Jaque? Abriu, vamos começar? Vamos. Então, tá bom. Então, boa noite a todas, boa noite, Carol, boa noite, Silvana. Boa noite. Você que convive com algum idoso, vem com a gente, que hoje nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Esse canal é o JC Cuidar, um canal que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, especialmente para os cuidadores familiares de idosos, que tanto merecem receber orientações úteis sobre o envelhecimento, os idosos e o processo de cuidado dentro da família. Eu sou a Jaque. E eu sou a Carol. Nós somos idealizadoras do canal JC Cuidar, que no Instagram e no YouTube também. E hoje nós estamos com a nossa convidada, a Silvana Múrcia, que é terapeuta ocupacional. Silvana, pode se apresentar. Bom, gente, boa noite. Obrigada pela oportunidade aí, né? Então, eu também tô ali no Reabilitamentes, que é meu Instagram, tá? Então, eu sou a Silvana Múrcia Barbosa, sou terapeuta ocupacional, já tô formada aí acho que uns 12 anos, e agora a gente vai conversar aí, né, pra gente entender qual é as maiores dúvidas de vocês, tá? Então, atualmente eu atendo criança, adulto e idoso. Legal. E hoje a gente escolheu um tema que é para os idosos e para os cuidadores de idosos, né, principalmente os familiares. E a gente vai conversar sobre o tema adaptação ambiental e atividades cotidianas para os idosos, que é esse tema que está passando aqui embaixo para vocês, tá bom? Silvana, primeira coisa que a gente quer entender é o que é terapia ocupacional, né? Que muitos cuidadores familiares podem pensar, né? O que é terapia ocupacional, ter alguma dúvida, e quais são as atividades que esse profissional desenvolve. Pode explicar para a gente? Sim, então é como eu falei, né? A terapia ocupacional, ela pode atuar com todos os públicos aí, desde o bebezinho até o idoso de 100, 105 anos, o que tivermos aí, tá? E ela é uma graduação, por muitas coisas que as pessoas acham que não, tá? Ela é uma graduação de 4, 5 anos. Cuidadores familiares podem pensar, né? O que é terapia ocupacional? Tá dando Acho que entrou o gente? seu... Eu aqui, gente, desculpa. Acho que foi o celular da Jaque que entrou junto. Então, e aí, então, ela é uma graduação, tá? Que a gente faz. Infelizmente, aqui em São Paulo tá tendo poucas faculdades
universidades que oferecem o curso de terapia ocupacional, então, se eu não me engano, é mais a USP, aí que tá, né? Eita, de novo Aí eu fiz na São Camilo, tá? Que na época tinha aí no Ipiranga. E a terapia ocupacional, ela trabalha com atividade humana, né? Então, a gente estuda aí para inserir o indivíduo na melhor forma e a gente estuda analisar essa atividade, tá? Então, se você vai ver que a gente está lá com o idoso dando um jogo, a gente tem um objetivo, tá? Muitos pensam, é para brincar. Negativo, né? Então, a gente pode estar trabalhando tanto a cognição como as mãos, tá? Então, é muito as coisas que acontecem aí, né? Acho que a gente brinca, mas não é isso, não. A gente tem todo um teórico aí atrás da gente, né? Legal. Então, e aí pegando esse gancho, Silvana, né, dessas atividades que você falou que sempre tem um objetivo, como que na prática, então, o terapeuta ocupacional vai orientar o idoso a fazer um melhor uso das suas capacidades e funcionalidade? O que a gente tem que observar muito no idoso, né, é que às vezes ele não quer muito fazer aquilo, né, porque ele acha que aquilo não vai ser funcional para ele, né? Então, as atividades que a gente pode estar inserindo, tá? Pode ser no campo cognitivo, no campo de prevenção de quedas e na questão do ambiente, né? Então, a gente consegue trabalhar da mente até o físico, e junto com os outros profissionais, é claro. Legal. E nesse contexto, Silvana, trabalhando com a mente, com o físico da pessoa idosa, qual que seria o papel do cuidador familiar? Tá. O cuidador familiar, né, a experiência que eu venho pegando aí, eles ficam com muitas dúvidas, né? Olha, o meu idoso, ele não quer fazer isso, ele não quer, por exemplo, tomar o banho, né? Então, o que a gente orienta? Eu vi uma pergunta dessa hoje num grupo. Meu idoso não quer tomar banho. É que assim, né? A gente tem que ter a resiliência em todos os públicos, né? E aí a gente tem que cuidar desse cuidador e explicar que ele está doente, né? O paciente, ele tem N questões aí. Não é porque ele é um idoso que ele... Todo mundo fala, idoso é teimoso. Não é assim, né? Então, ele tem as questões dele, eles têm as vivências, as histórias de vidas deles, que a gente precisa entender aí. E sempre vai ter alguém da família que ele se dá melhor. Então, a minha dica é sempre assim, né? Alguém da família, conversar com ele, daquele jeitinho, devagar, que a gente sabe... E tem vezes que a gente vai se frustrar, mas tem vezes que a gente vai conseguir, porque, de fato, eles têm a propriedade de falar, não, eu não vou, eu não quero. Então, talvez a gente pode tentar em outro momento. Então, é uma questão de muito trabalho e conhecimento, né? Do idoso, do adulto, enfim. Sim. Acho que agora que você falou do banho, foi até uma coisa que a gente chegou a orientar no canal, né? Que se o idoso está relutante em tomar aquele banho, algumas estratégias, conversar mesmo, ver o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer, procurar respeitar também a privacidade, né, importante, e isso dá confiança mesmo, né, precisa estabelecer essa confiança com uma pessoa, né? O vínculo, né. Porque Mas a gente dentro acha... A gente acha Pode que falar. tudo que... a gente quer tudo na hora, normalmente, né? Acho que a ansiedade está dominando aí, né? Então, a gente tem que entender que eles têm a vontade deles. Eles são idosos, mas eles, né? Por mais que a mente deles não estejam tão boas, eles sabem a hora... Alguns não, alguns sim, tá? Então, eles sabem a hora que eles querem comer. Isso é uma coisa que a gente tem que pegar também, né? A hora que eles vão tomar banho. Eu sei que é muito difícil, o cuidador que tá aí, a gente sabe, a gente trabalha com vocês também. Mas a questão é isso, né? Ter a paciência e ter o vínculo. Porque se você é uma pessoa que ele não vai ver muito, você não vai conseguir fazer isso, né? Sim, passou uma moto aí. Deixa eu fechar a porta, peraí, gente. Mas pensando Tá ouvindo? nessa,
em todo esse universo da terapia ocupacional, como que a gente poderia, assim, eu penso como gerontóloga, né, e a gente olhando os dois lados, né, entre o profissional, terapeuta ocupacional, o idoso e o familiar, né, e aí o terapeuta ocupacional faz todas aquelas intervenções, né, que a gente conhece como profissional, mas o familiar, muitas vezes, ele não sabe, né, então ele acredita que a gente discutiu muito isso já, né, Silvana, sobre o profissional, o familiar acha que o tratamento é apenas quando ele leva o idoso até o consultório, né? Mas aí, qual que é o papel dele nesse tipo de estimulação, né? Além da paciência, né? Quais tipos de atividades ele pode estar habilitado a fazer? Qual que é a responsabilidade dele dentro de uma adaptação, por exemplo, de uma atividade, né? Porque assim, na vivência que eu tenho, né, muitos falavam, mas com você é melhor, ele faz com você melhor, ele gosta mais de você. Não é isso, né, que a gente tem que saber pegar o que é de interessante, aí que a terapia ocupacional entra, né, a gente vai mexer com a história de vida do indivíduo. Então, o que adianta eu dar para um homem, né, um crochê? Ele vai me jogar da janela e falar, não quero fazer. Não estou falando que todos os homens não fazem, não é isso, tá? O Rodrigo Hilbert faz aí um monte de habilidades manuais que a gente sabe. Né? Mas, assim, depende de cada história de vida. Normalmente, os idosos que a gente pega têm baixa escolaridade, trabalhou lá no campo deles, em fazendas, então são histórias de vidas que, né, se cruzam aí muitas vezes, né? E a escolaridade influi muito, né? Porque eles falam, não vou fazer isso porque é coisa de escola. E não é assim, né? Então, a gente tem que mostrar que a gente pode oferecer isso como um estímulo, sim, e depois eles até gostam, mas é que eles não vão falar que gostaram, entendeu? Somente os homens, não me levem a mão. Mas, assim, as mulheres até que gostam mais, tudo, mas os homens ficam meio resistentes no começo, principalmente, né? Eu sei. O meu pai que está aqui escutando, ele teve um problema de tendinite. Antes que ele brigue comigo, eu vou falar sem ele perceber. Ele teve um problema de tendinite, epicondilite, né, que é aquela tendinite, para quem não sabe, no cotovelo, né, nessa região aqui. E ele foi para terapia ocupacional. E quando fazia os exercícios, ele falava, é um exercício muito fraquinho. Esse exercício não adianta de nada. Os homens, de fato, eles são mais resistentes mesmo, porque eles são mais fortes, né? De maneira geral, fisicamente, e tem uma dificuldade maior de aceitar uma debilidade, né? Exatamente. E aí eles acabam realmente resistindo um pouco mais nessas atividades que são manuais e que exigem um pouco mais de paciência, né? De paciência, eu acho que exatamente. Aí é que entra, na minha visão, assim, profissional, o olhar, né, do familiar quanto a que tipo de vida, né, a pessoa levou, que nem você falou, né, Silvana? Então, o cuidador precisa levar isso em conta. Bastante, né? Sim. E quando você tem o seu primeiro contato assim com o paciente, como que você faz, né, essa primeira avaliação para poder entender o histórico? Você aplica algum instrumento ou é mais um bate-papo? Como que é? Eu normalmente me baseio nas escalas de AVDs, né, que eu uso muito, que é as atividades da vida diária, né? E tem certos momentos que eu sigo mesmo, mas tem momentos que eu vou na conversa mesmo. Então, o que é AVD? Tá? Para vocês entenderem aí. São atividades da vida diária. Então, tomar um banho, né? Vestir-se, se alimentar, fazer as compras, administrar seus medicamentos, administrar a sua vida no geral. Porque eu até pus um vídeo no Reabilitamentos, quem puder depois ver, né? São duas partes assim.
a pessoa que não tem a deficiência e a pessoa que tem deficiência, né? Então, às vezes, fechar um botão, eu estava aqui pensando, é tão difícil, gente, né? Então, para a gente já é uma coisa mais complicada. Imagina uma pessoa que não tem as mãos, que foi amputado, que teve a queimadura, ou que por causa da artrite, da artrose, que a gente tanto sabe, não consegue mais fazer isso. Simplesmente a flexão. Movimento simples, né? Então, assim, a escala de AVDs, ela me acompanha muito, né? Então, é isso. E é importante também informar que a gente também trabalha com as atividades instrumentais do dia a dia. O que seria isso? Você ir no supermercado, fazer as compras, fazer ir num shopping, né? Então, são atividades mais que não são tão diárias, vamos dizer, né? O nome já diz, né? Instrumentais. Instrumentais, exatamente. Né? Então, a gente pega muito isso. Então, às vezes as pessoas falam, mas para que terapia ocupacional? Eu pego sempre isso, aí eu vou tentando explicar do meu jeitinho, porque não adianta a gente falar terapia ocupacional, não, a gente tem que explicar no dia a dia. E assim, o que eu aconselho, tá? Quando vocês vão atender paciente, tira foto, manda para a família. Não estou falando para tirar foto do rosto do paciente, não é isso. Mas ele fazendo. Porque assim, gente, quantas coisas eu uso com um pregador de roupa, tá? São coisas do dia a dia que eu vou adaptando, como outras TOs também vão me ajudando e adaptando. E a gente faz uma simples atividade de preensão fina, tá? Então, é através disso. Eu acho que a terapia ocupacional, ela tem imaginação. Eu sempre falo isso, porque a gente tem que pegar do que eles têm em casa para a gente se virar nos 30. Assim. Então, assim, devido à pandemia, nossa, a gente teve que se reinventar muito, fazer atendimento online, falar, o que você tem em casa, o que você tem na cozinha. E a gente foi fazendo, né? Foi se adaptando aí. Bacana. E essas atividades você consegue separar de acordo com o nível de dependência de cada idoso? Sim, a gente tem que fazer essa análise de atividade, né? Então, esse idoso ele consegue, esse daqui não consegue, porque é isso, né? A gente vai ter momentos na vida que a gente vai se frustrar, seja na vida, né? Ou na terapia mesmo, na reabilitação. Vamos pegar o exemplo aí do pai da Carol. Se a gente desse um exercício muito mais forte, ele não ia conseguir fazer, ele já ia querer desistir da terapia. Então, a gente tem que ter esse feeling para a gente não espanar o paciente, vamos dizer, né? Então, é tudo muito complicado, porque a gente precisa analisar o que ele gosta, analisar o que ele não gosta, porque não é tudo que a gente vai dar que ele gosta, né? Então, por exemplo, uma atividade de pintar. Para que, TO, você faz isso? Sim, a gente faz para apreensão fina, para cognição, para saber se a pessoa vai saber pintar dentro do desenho, se ela vai ficar só fazendo rabisco, tá? Então, cada atividade é colocada para o paciente para a gente analisar, né, como é que está o dia a dia dele, né? O que está acontecendo ali com aquele paciente, né? Muito bom, bacana. E, Sil, aproveitando que a gente está no Fevereiro Roxo, né? A gente falou bastante na semana passada, a gente colocou doença de Alzheimer, a gente já colocou alguns posts, né, falando sobre os pacientes de Alzheimer, e o cuidador tem bastante dificuldade, né? A gente nota muita dificuldade com o cuidador em lidar, né, com esses pacientes com essa doença. Sim. Primeiro por causa da dificuldade deles executarem as coisas, né, as atividades de vida diária, como você falou, e também com a dificuldade de atenção, de percepção, né, de tempo e espaço e tudo mais, né. Que coisa simples, né, assim, a gente poderia, dentro de uma estimulação simples, né, que o próprio cuidador pudesse fazer, exercitando todas essas coisas que ele falou, né, a paciência, o cuidado, que tipo de coisa, por exemplo, a gente poderia estimular numa atividade cotidiana de um paciente com Alzheimer, né, dos diferentes graus de dependência que ele vai avançando ao longo da doença. Como que a gente poderia dar uma dica, assim, para os cuidadores de doentes de Alzheimer? Então, Alzheimer, a gente tem que ter muita paciência, eu digo, né, até resiliência. Porque, assim, a pessoa vai te perguntar a mesma coisa 30 vezes, né, então, assim, eu tô sendo sincera mesmo, 30 vezes, o dia inteiro, vamos dizer. Isso, 30, 70, 90, né?
Então, assim, é muito difícil. A gente entende vocês, cuidadores, vocês falam, não, vocês não me entendem. A gente entende, porque se a gente fica com eles na terapia 40, 50 minutos, é a mesma coisa com a gente, né? Então, assim, o que eu aconselho? A música. A música é a minha, assim, ela anda junto comigo, tá? Por quê? Porque há estudos, tá? Que a música fica ali na memória boa do paciente e muitas vezes ele consegue acompanhar, claro, a música que ele tem interesse. Lá vamos de novo voltar. Não me adianta pôr um rock para um senhorzinho que não vai gostar de rock. Então a gente tem que ter essa sensibilidade familiar, cuidador, né? Até mesmo a gente pegar cor. Gente, tudo que for de cor, né? Seja uma bola, seja aqueles boliches de plástico que é super baratinho que a gente acha em qualquer lugar. Também, não tô dizendo que ele vai jogar um boliche, mas assim, você diferenciar a cor, uma coisa assim mais básica, né? Pra gente não exigir tanto nem do familiar e nem da pessoa que tem um Alzheimer mediano a muito avançado, que aí já são outros esquemas que nós temos que tomar, né? Tá legal. Então, usando a memória, então, auditiva, né? E visual, né? A gente pode trabalhar com... Até a tátil, legal. Legal. E aí, assim, a gente pode trabalhar com vários tipos, né? Então, assim, o cuidador familiar, ele vai encontrando, né? Seu. Tá cortando um pouquinho aí o vídeo, a voz, desculpe. O vídeo? A voz, acho que eu coloquei a mão na frente do... Melhorou? Melhorou. Não sei se a Jaque tá ouvindo. Acho que eu coloquei a mão na... Acho que tá tudo pulando. Mas, assim, na questão de a gente ir estimulando, né, e nunca tentar não desistir, né, que essa evolução é importante. A Carol Manca colocou aqui, né, um comentário, e comemorar cada evolução, exatamente, né, parabenizar, comemorar, estimular, né? Isso estimula, assim, né, você comemorar. Eu acho que assim, né, como a gente estuda muito, né, então eu sei que são pessoas, às vezes, que não têm estudos, que são pessoas que é um cuidador mesmo, de fato, que você contratou, né, então eles têm um pouco de estudo, né, então é sempre assim, é batata, assim, é certeiro você usar os estímulos, seja tátil, visual, auditivo e até o olfato. A Neide gostou da ideia da música. A Neide é musical. E assim, aí essas tarefas, elas acabam sendo, além de estimular a parte motora, acaba estimulando também a parte cognitiva, né? Exatamente. Acho que é o lazer em si, né? Porque a gente, às vezes, usa a música e fala, não vai dar certo. Mas quando a gente tem um estágio de Alzheimer avançado, gente, vocês, sabe, eles não têm paciência. Eles não ficam 5 minutos numa atividade. Então, a gente tem que tentar, né, no atendimento, sempre vai ter que ter um acompanhante, porque tudo que você falar, ele não vai memorizar, tá? É meio frustrante mesmo. Mas se você colocar uma música, se você ir tentando, você tem que falar com ele umas 4, 5, 6 vezes. Não adianta, a gente tem que repetir mesmo, não adianta. E porque muitas vezes ele vai ficar olhando para sua cara. Você vai falar, mas será que ele entendeu? Então, às vezes, o processamento dele também tá muito lento. Então, a gente tem que ir bem... Assim, cada idoso é um idoso, cada ser humano é um ser humano. É por isso que aí tá a TO, né? Porque cada ser humano é de um jeito. Pode ser que a Maria corresponde rapidamente aos estímulos e o seu José não. Ele vai ficar ali na cadeirinha de rodas dele, quietinho, mas ele tá ouvindo alguma coisa que você tá falando para ele. Então, não é para... Tá sendo estimulado de alguma forma, né? Sim. E esse comentário que a Ivaneide fez, eu achei muito interessante, porque a música, ela pode influenciar os dois, né? Tanto o paciente como o cuidador. E a calma, né, muitas vezes, em muitas pessoas, ela acaba dando uma direção, né, para esse processo de cuidado, porque da mesma forma que ela faz a pessoa, ela acaba fazendo o cuidador entender também, né, a posição do paciente com Alzheimer. E eu acho também a gente se colocar um pouco no lugar, né, é um mundo completamente fora da realidade, mas se a gente for pensar
como que uma pessoa com dificuldade de atenção, ela vai conseguir ficar concentrada muito tempo em uma atividade, né? Então, ter essa... É difícil para o cuidador? Mas o quanto é mais difícil também, né? Ou o quanto tão difícil é para esse paciente que não consegue mais. Eu me lembro da minha avó, ela não teve Alzheimer, né? A minha outra avó, né? Tem uma avó minha aí que tá aparecendo no JC Cuidar, mas é a outra. Ela tá aparecendo mesmo, teve, fazendo tá chique. Exatamente, tá famosa. Falei para ela que ela vai ficar famosa no JC Cuidar. A minha outra avó, ela já é falecida há alguns anos e ela teve demência, né? A demência dela foi vascular. E a minha avó, ao longo de toda a vida, ela leu muito e ela fazia muita caça-palavra, né? Não era a palavra cruzada, era caça-palavra. Sim. E a gente começou a notar que o processo demencial dela estava piorando quando ela começou a deixar de lado o caça-palavra. Isso. Ela começava a procurar e ela mesma tinha essa percepção de que ela não tinha mais a mesma habilidade de encontrar aquilo que era muito fácil para ela. Ela não tinha mais a atenção e a mesma concentração de conseguir ler um livro e se concentrar nele, né, naquela história. E aí ela se cansava das atividades e ela deixava de lado mesmo. Então foi aí que a gente passou a notar que estava difícil, né, para ela, e que tinha alguma coisa errada, né, e que para ela aquilo também era difícil. Então, quando o cuidador ele se coloca nesse lugar, né, acaba talvez entendendo um pouco mais de que a pessoa também não tem culpa, né, de ter aquela doença. E é uma doença difícil mesmo para todas as pessoas, para o doente e para o familiar que está, né? Então, é importante ter essa empatia, né? Eu acho que eu posso até lançar um desafio para todos que estão aí, né? Que é a questão do visual e do espaço, né? Pensem com vocês, ó, pensar num relógio é fácil, mas eu sei que tem adulto e idoso que tem muita dificuldade com o relógio não digital, eu digo analógico, né? Se você fala, ó, vamos o redondinho com o ponteirinho. Vamos sentar e vamos desenhar o relógio, que é um dos testes que a gente faz. Será que você consegue fazer isso? Você já tentou parar e pensar sobre isso? Então, assim, se coloca na situação. Nós que somos pessoas ativas, que lemos, estamos ligados, né, no dia a dia. Será que você consegue saber que o 12 tem que ter sincronia com o 6? São coisas que você fala, eu sei. Mas quando você vai sentar para pôr no papel, aí pega. Porque você tem que pensar, o quê? Memória, a sua memória visual também, o seu espaço. Então, são todos os aspectos que nós teóricos vamos pegar, né? Seja desde a linguagem, que é uma coisa muito difícil também, até a visual espacial. Esse jogo de caça-palavras, entre outros, tem que usar a visão e você tem que saber coordenar, né? Mão, sabe? Quando você vai sentar para analisar cada tarefa que você faz, eu estava até vendo no LinkedIn, né? Que teve uma terapeuta, não vou lembrar o nome agora. Mas ela falou, olha como o terapeuta ocupacional trabalha várias habilidades. Colocar uma meia, gente, não é fácil. De você colocar a meia. Às vezes, podem ser sinceros, às vezes vocês vão ver o calcanhar, mas será que o calcanhar tá aqui? Às vezes não. Então é isso. Então, imagina uma pessoa idosa com problema na visão. Então a gente tem que entrar em todos esses âmbitos aí, né? Então é muita coisa que tem que se pensar, viu? Com certeza. E as adaptações são importantes, né, também. A gente acaba encontrando formas, né, de se adaptar para conseguir realizar, né? Não é porque eu não consigo mais da mesma maneira que eu nunca mais vou conseguir fazer, né? Mas sim, eu posso continuar independente, né? Eu posso continuar estimulando a independência, mesmo que ele não faça como eu faço, né? A gente falou disso na live anterior, né, com a Josi, que o meu jeito não é o único jeito, né? Exatamente. Então, o cuidador tem que lembrar disso, né? Quando ele vai estimular as atividades cotidianas, né? Exatamente. Eu acho que é até assim, né? Não lavar louça, gente, isso é uma atividade super significativa, viu? Porque a gente trabalha tudo, né? Até sentir o peso, né? De um prato, de um pirex. Então,
tudo mexe com a nossa cognição. Vocês acham que não, mas tudo mexe. Cognição, corpo, tudo tá ligado, né? Uhum. E, Silvana, assim, no seu olhar de profissional, né? Você acha que ter uma rotina é importante para um idoso que tem Alzheimer, por exemplo? Você acha que seguir uma rotina de fazer as coisas sempre no mesmo horário, da mesma maneira, você acha que vai influenciar positivamente para esse idoso? Na minha experiência, quando eu conversei com os cuidadores, sim, né? Tinha até um caso que o filho falou, olha, eu mudei ela, eu pus ela na casa de repouso, que eu não estava dando mais conta de cuidá-la, e eu percebi que ela se desorganizou toda, né? Mais do que já estava, porque é isso, né? Não é o ambiente dela, e ela vai ficar falando, olha, aqui não é minha casa, aqui não é minha casa. Mesmo quando ela estiver na casa dela, ela vai ficar falando que lá não é a casa dela. É normal eles terem um pouco dessas crises que a gente diz, né? Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que tentar manter uma rotina. O idoso, ele também perde a vontade de fazer as atividades, como a vontade de comer, a vontade de acordar, né? Se por ele, tem muitos idosos que ficam num quarto escuro, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de tentar estimular, nem que seja um pouquinho, ligar uma televisão, por que não? Né? Então, claro, não vamos pôr em notícias negativas, a gente tem que sempre pensar no positivo, a memória positiva, né? Por isso que eu gosto muito da música, de um clipe musical, seja aqueles clipes, sabe, que tem bonequinhos, que são mais, assim, interessantes mesmo, né? Que são mais de desenhos, sim, tudo é possível, né? Então, é legal manter uma rotina de tanto de alimentação como de atividade. Certo. Eu até agora acabei de lembrar que tem estudos científicos já que falam da influência da música, né, para os pacientes de Alzheimer, né, que ajuda, né, eles a manterem um pouquinho dessa cognição, né? E tem até o videogame, eu não sei se todo mundo conhece, tem um videogame, que eu não me recordo o nome agora, que é do PlayStation, tem acho que Xbox também, que você consegue pôr a realidade virtual. Isso faz muito sucesso entre eles. Não estou falando que todos, porque tem uns que têm diabetes, tem a tontura atrelada, então a gente tem que ver o que eles querem. A gente não vai colocar um negócio na cabeça deles e eles, não quero isso, não é isso. Mas assim, o videogame, ele ajuda, não é só para criança. Vocês têm o pessoal tem muito tabu, né? O videogame, o desenho é só para criança, negativo. Há estudos que até exercícios dos meus amigos fisioterapeutas também, eles usam muitas vezes o videogame. É difícil a gente achar aqui, né? Mas tem clínicas que têm essa questão da realidade virtual, do equilíbrio, né? Da própria psicomotricidade, equilíbrio, apoio, prevenção de quedas, né? Consciência do corpo. Uhum. Então, tudo é possível, gente. É muito importante, né, a gente pensar nessa questão de manutenção das atividades, né, cotidianas. E para que essas atividades elas aconteçam de forma segura, por isso que a gente juntou esses dois temas, né, algumas vezes são necessárias algumas adaptações dentro do domicílio, né, porque, como a gente sabe, o domicílio é o lugar onde o idoso passa a maior parte do tempo. Né? E é onde também acontece, muitas vezes, o maior número de acidentes. Né? Então, são quedas, principalmente, né, quedas e acidentes domésticos mesmo, né? Então, queimaduras, entre outros acidentes que podem acontecer. Com faca, né? Eu até digo com faca. Isso, cortes, machucados mesmo. Como a gente atendia, né? A ortopedia, a gente via cada coisa boba, vou dizer boba, assim, eu fui cortar o hambúrguer congelado. Oi, pra que isso, né? Desnecessário. A faca, escorregou. Né? Então, assim, tem coisa que você fala, não vai dar nada, aí dá, né? Uma fratura no dedo, no primeiro dedo, segundo dedo. Então, assim, a gente tem que ter muita ciência do que vai acontecer. Por quê? Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde a destreza.
uma visão mão, né? A gente vai perdendo a visão. Tem gente que fala, eu não uso óculos, não preciso disso. Mas muitas vezes a gente vai perdendo essa visão, né? Então, a audição, obviamente, tudo, eu acho, né? Então, o corpo vai envelhecendo. A cada dia que você acorda, a gente envelhece, né? Então, a gente tem que ir fazendo a possível, além da adaptação, né? Tomar cuidado com esse idoso em casa, sim. Escada, galão de água, gente. Olha quantas a gente tem de galão de água, né? Então, É verdade. tomar cuidado, sabe? São coisas bem para pensar. E que adaptações, assim, você acha que seriam importantes a gente destacar aqui, Sil, que o cuidador... É muito importante que o cuidador considere esse tipo de adaptação, né? Tanto dentro da casa, né, da pessoa, a adaptação ambiental, quanto também as adaptações dos instrumentos que ele usa dentro de casa, né, dos utensílios, para que diminua o risco de acidente. É uma coisa que eu aprendi muito, né, com minhas colegas maravilhosas terapeutas, né? Tem coisa que a gente acha que acontece e não vai acontecer com a gente. Então, por exemplo, vai no armário. Vou dar um exemplo, tá? Normalmente, os armários mais antigos, eles são mais altos, né? E, normalmente, a gente vai perdendo a estatura também, tá, gente? A gente vai começar a ficar um pouquinho mais baixo. Acontece isso às vezes, né? Então, o que a gente pode pegar? Uma adaptação. Você pode pegar alguma coisa, um cabide velho. Vou dar um exemplo, tá? E entortar ele para você fazer um gancho mesmo, tá? Para você tentar pegar coisas. Eu não tô dizendo caixas, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, pegar uma blusa, normalmente as blusas de frio ficam lá atrás. Então, quando tiver frio, jogar as blusas de frio para frente, né? Então, começar a adaptar o dia a dia que vai acontecer, né? Então, a gente está mais no período do calor. Então, deixar as roupas do calor mais na frente, né? Coloridas, mais acessíveis, né? Mais acessíveis, exato. Fazer esse ganchinho. O próprio cabide, você pode entortar ele e fazer um ganchinho para você puxar alguma coisa lá em cima, mas sempre com cuidado. Em vez de subir numa cadeira. Exatamente. No bendito banquinho que eu ouço. Cadeira. Chama a mãe da Jaque que sobe no banquinho. Ela tá assistindo. Que nunca vai acontecer com a gente. Entendeu? Beijo, Cici. Não sobe no banquinho, pelo amor de Deus. E assim, o EVA, gente. O EVA é meu amigo. Juro, eu faço tudo adaptação com o EVA. O que é EVA, tá, gente? Vamos lá. O EVA, ele é um como eu posso dizer? Um material, tá? Que ele é mais emborrachado, tá? Então, vocês podem pôr no Google depois, que não tem vezes que pessoas não têm acesso a isso, né? Por isso que eu tô explicando. Então, ele é um material, é uma folha, né? Na Calunga tem um monte, pode ir lá passear. E aí, o que a gente faz? A gente corta esse EVA pra gente engrossar. Engrossar um cabo de uma faca. Engrossar uma caneta, que é tão difícil, aquele idoso tremendo tentar escrever. Veja, a caneta, ela é muito fina, né? Então, se a gente pegar, eu até falo, esparadrapo mesmo. Por que você não põe um monte de esparadrapo aqui e engrossa esse cabo? Seja de uma faca, seja de um garfo, né? Então, a gente tem que... vocês precisam de uma orientação do terapeuta ocupacional para fazer essas adaptações de talher, instrumentos, né? Porque não é qualquer um fala, então eu vou fazer isso. Não é assim. Então, a gente tem a realidade de cada paciente, né? Então, o banheiro, como muitos já sabem, que está bem sendo falado aí, por as barras de apoio, né? Os antiderrapantes, minha gente, não me coloca. É lindo aquele tapetinho, né? Eu não vou falar tanto, porque a gente fala tanto isso, né? Mas às vezes a gente tem que repetir, porque isso traz queda, gente. O calçado, o próprio tapete. Porque o que acontece? O idoso normalmente tem incontinência urinária, isto é, ele vai muito ao banheiro, tá? Principalmente à noite, né? E à noite é o momento que a gente tá meio fora mesmo. Até a gente voltar, por isso tem que sentar na cama, aguardar. Mas muitas vezes o idoso não consegue, porque ele já tá quase fazendo xixi. Imagina que situação, né? Então, por isso que tem que ter antiderrapante, tem que ter a bengala do idoso perto da cama,
né? Interruptor, abajur. Interruptor, claro, o abajur, tem que deixar o fio bem lá longe, a gente tem que pensar em tudo isso, gente, né? Teve uma idosa que ela caiu da cama, então veja, ela tem sequelas para quantos idosos não caem da cama, né? Então a cama, ela também pode ser adaptada. Existe aquelas grades que a gente pode pôr, tá? Porque cai mesmo. A pessoa, quando ela dorme, ela vai perdendo sentidos, né? Principalmente idoso, que às vezes toma medicação. Então, é tudo isso que a gente tem que ver, né? Mas acho que o antiderrapante, as barras, a bengala, por favor, usem. Eles falam, não, eu não vou usar, ou fica usando voando. Não é assim. Leva a bengala para passear. Pega a bengala. Vamos embora, bengala. Pois é. Vamos lá, dar uma voltinha. Tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional, a gente tem todos os estudos para poder adaptar isso daí, tá? Então, seja desde cadeira de roda, que nós terapeutas fazemos, né? Até uma órtese, né? Para que uma órtese? A pessoa está com a mão toda deformada. A gente vai lá fazer um molde na mãozinha dela, para tentar corrigir aquilo, deixar numa posição mais funcional. Então, a gente tem N tipos de adaptações aí, que tanto nós terapeutas a gente pode fazer. Desde mão, bengala, né? Então, é só vocês procurarem, de fato, como a terapia ocupacional faz, porque a terapia ocupacional está responsável por tudo, né? Pelas mãos, pelo equilíbrio. Cada área tem a sua especificidade aí, né? A gente gosta bastante de lembrar, né, essa questão da acessibilidade, por exemplo, na cozinha, que é um lugar que o idoso gosta muito de ir, né? Trazer as coisas que usa mais para a altura, né, dos braços, né, a altura do cotovelo, né, para que fique mais fácil da pessoa utilizar. E lembra, gente, assim, isso que a Silvana falou é muito importante. Procurar a orientação de um terapeuta ocupacional, de um profissional. Porque, às vezes, a gente acha que está fazendo certo aquela adaptação, mas aquela adaptação pode estar trazendo mais riscos para dentro de casa, né? Quantas vezes a gente vê uma coisa em cima da outra, as coisas empilhadas, né? De forma, enfim, coisas no meio do caminho, certo, né? Isso. Então, assim, a gente precisa entender... Oi, Sabrina. Minha filha. Ela não entrou ainda, ela não entrou. E aí a gente precisa lembrar que o profissional, ele é capacitado para analisar o caso de cada pessoa, inclusive ele vai pedir, de repente, fotos da casa da pessoa, né, se ele não fizer um atendimento domiciliar, para poder analisar a condição de cada pessoa, para poder fazer essas adaptações, né? E essas adaptações, geralmente, elas são baratas, gente, não é coisa estrondosa, não. Eu me lembro que uma vez eu fui pesquisar quanto que custava uma barra essas barras para colocar no banheiro, o suficiente é de 30 a 40 centímetros, né? E ela custa bem barato, ela custa menos de R$50, né? Tudo bem que para algumas pessoas isso é um absurdo, mas se você for procurar em outros lugares, acaba sendo mais barato, né? E a instalação também de fácil, né? Passa uma furadeira, 2 furinhos e encaixa, né? Então, assim, e é uma coisa que não é uma coisa que você vai ficar gastando R$50 todo mês. Não, é uma coisa que você vai colocar lá na sua casa e vai deixar lá, né? Uma vez só. Então, é muito importante. E o idoso vai resistir. Isso também a gente fala muito aqui. O idoso vai resistir. Ele não vai querer a barra, ele não vai querer o chinelo, ele não vai querer o tapete antiderrapante, ele vai falar que aquele tapete não funciona, ele vai falar que o tapete enceba, porque enceba mesmo, né? Esse tapete tá criando lodo aqui. Não, tem que limpar o tapete mesmo, tem que lavar ele, tem que tirar para lavar, né? E cuidar disso, né? Mas insistir nessas adaptações, porque eles conseguem, né? Eles conseguem fazer do jeitinho deles, mas o importante é insistir nas adaptações necessárias para maior segurança, né, da pessoa, porque senão o risco, depois, se acontecer algum acidente, o transtorno é muito maior. Maior, exatamente. Tinha uma paciente minha que ela gostava de mexer com jardinagem,
tá? Muitos pacientes gostam de jardinagem, então dá para adaptar esses instrumentos de jardinagem, gente, tá? Porque fica fazendo um uso, se você usa todos os dias, né? Porque tem idosos que são ligados à jardinagem, né? Precisa ter uma adaptação, porque são cabos muito curtos, cabos muito finos, né? E a coluna, ela vai começar a dar sinais aí, né? De má posição, né? Então, às vezes não consegue fechar a mão, então vai usar de qualquer jeito, né? Então, é isso, né? A gente vai trabalhar em cada âmbito da pessoa. Ah, eu gosto de jardinagem, eu gosto de pintar, tudo bem. Então, a gente vai trabalhando junto com ele. É isso que é a nossa diferença. A gente nunca vai impor nada, né? Mas a gente vai dar dicas, tanto pro familiar como para o nosso paciente, do que é melhor ele fazer. Não é que ele vai parar de fazer atividade, né? Ele vai fazer atividade com maior destreza, com consciência, né? Isso que falta, às vezes, no dia a dia aí dos nossos pequenos idosos, que eu digo. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Eu queria fazer uma pergunta. Faça já. Você falou pra gente Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no Facebook. Fala já. Pode falar. Você falou que aí, por causa da pandemia, né, você precisou se adaptar, começar a fazer atendimentos online. Você sentiu que teve um impacto, assim, nos seus pacientes, esse fato de não poder sair, né, para os que estavam habituados a sair? Como que foi, assim, para você e para os seus pacientes? Foi muito complicado. Eu até lembro que eu liguei para um filho, né, e ele falou assim, ele está aqui olhando na janela, e ele queria andar. Então, eu vou pegar o carro e vou andar com ele. Então, isso me marcou muito, né? Como eu tive... A maioria dos casos, graças a Deus, eu tive sucesso, né? Eu me apeguei muito com eles, mesmo eu não vendo eles, né? E eles também tiveram uma boa resposta, né? Então, acho que a pandemia, ela trouxe isso, né? Tanto para adulto, idoso, né? É a questão da gente se adaptar de novo. Né? Então, a bendita resiliência de novo, né? Sim. Então, eu acho que os idosos, eles são, assim, eles querem ter essa rotina deles, mas alguns entendiam, outros não, né? Então, a gente tem essa parte de idosos que entendem, outros que não. Então, é muito complexo tudo isso, né? Mas quando a gente tem um filho, um cuidador que está lá, né? Por mais que esteja trabalhando, tenha as suas tarefas, tudo, a gente sabe que todo mundo tem a vida corrida, mas você dá uma olhada, né, para o idoso, falar, vamos pegar o carro, vamos tomar um sorvete. É uma coisa tão simples, sabe, gente, que eu acho que é possível, um drive-thru, né? Sim. Levar ele para ver alguma coisa significativa. Não adianta você pegar e vou levar ele ver isso. Não, você tem que perguntar para ele o que ele quer. Acho que é a primeira pergunta, né? Você quer sair? Legal, então eu vou pegar o carro, a gente vai passear aqui no shopping. Eu lembro que tinha uma paciente minha que ela adorava ir no shopping. Então ela falou que ela se sentia melhor assim, né? Então eu não tenho como falar, não, você não vai, porque até a gente fica cansado, né? Mas sempre tendo que colocar a máscara, usar o álcool, né? Eu sei que o idoso, normalmente, graças a Deus, todos os idosos que eu pego, eles são muito afetuosos, né? Então, eles gostam de conversar com você, né? Então, tem que sempre falar, ó, nós mesmos, né? Fica mais... Quando a gente voltou no presencial, quando eu lembro que era em março, que estava uma pandemia, a gente parou de novo, então a gente não abraçava mais eles. Então, era uma coisa muito ruim, né? Porque eles estavam acostumados a abraçar a gente, mexendo no nosso cabelo, enfim, né? N coisas aí. E aí, a gente teve que... Por a mão, né? A mão, o tato, toque, né, gente? O toque. Né? Então, é muito assim, complexo, mas que são pequenas coisas, eu falo. O pouco já é muito, né? Então, só a gente não tem que ficar exigindo. Veja, são idosos que muitas vezes não moravam aqui, né? Eles vinham da Itália, vinham do Japão, quantos orientais eu pego, né? Então, a gente tem que entender, né? Cada um tem o seu jeitinho. Pode ser que se a gente pegar e levar ele para comer macarrão dentro do carro, não sei, gente. Então, é se reinventar, né? Porque a pandemia ainda está aí. Ela pode estar meio disfarçada aí, mas ela está aí. Então, graças a Deus, nossos idosos estão sendo vacinados, tudo.
mas a gente tem que ter esse feeling. Eu mas acho que não é falta uma... muito, de você Mesmo sendo... Mesmo sendo vacinados, é importante a gente lembrar, né, que os cuidados ainda continuam, né? Muito, Então, ainda tem a segunda dose da vacinação e o vírus está aí, né, gente? E, infelizmente, essa questão do afeto, né, a gente tem que mudar a forma, né, de demonstrar o afeto. Deixa eu só pôr aqui, gente, a gente está no Facebook, é que o pessoal está perguntando aqui, do JC Cuidar. O povo tá achando que eu tô falando sozinha. Não tô, não, gente. Não tô falando sozinha, não. Facebook do JC Cuidar, povo. Pus lá no meu Instagram, no Instagram. Não tô falando com fantasma, não. Tá aí falando sozinha, né? E é importante mesmo a gente fazer muitas adaptações, né? Com a pandemia ainda surgiram outros tipos de adaptações, né? Gente, manda um oi pro meu pai aí, que a gente já falou mal dele hoje. Ele mandou um sorrisinho pra gente. Precisando de CO, estamos aqui. Ainda bem que ele melhorou, o braço dele melhorou, mas ele reclamava que o exercício era fraquinho. Melhorou, não reclama mais. Isso, viu? Os atendimentos online, viu? Eles foram perfeitos, tá? Eu não tive caso de negativa, pelo contrário, eles agradeceram e eles gostaram. De novo, eu não tô falando 100% que as pessoas querem online, não é isso, gente. Mas dá para atender. Eu aprendi, tá? Que dá para atender. A gente se vira, a gente tem o mesmo carinho com vocês. Então, a gente é só você, né, ter essa empatia, que eu acho que muitas vezes está faltando essa empatia, viu, no nosso mundo aí, né? Sim. Oi, tia Rose. Boa noite. A minha mãe falou alguma coisa aqui também, peraí. Estamos vivendo essa experiência de levar para o passeio de carro para olhar a paisagem. Ajuda no humor dela. Fico logo feliz. Sobre a minha avó. Ela pede, apesar da casa dela aqui ser grande, né, ter quintal e tudo mais, ter algumas distrações, mas ela pede para passear de carro, pelo menos. Oi, Otávio. Meu pai tá mandando dar um oi pro Otávio também. O Otávio é um amigo dele, que também é idoso. E também está precisando de umas orientações. Ó, gente, mas então, é isso, gente. A gente entra lá no Facebook, hein, gente, do JC Cuidar. Tá salvo lá, né? Vai ficar salvo no Facebook do JC Cuidar, depois a gente vai salvar também no IGTV do JC Cuidar, e a Silvana também vai salvar no IGTV dela. Tá bom? Sil, gostei muito. Muito obrigada. Sim, imagina. Acho que a gente é um começo, né, de uma conversa, porque eu acho que é muito pano para manga a gente falar sobre adaptações, né? E a gente precisa ter esse início, né? Conhecer um pouquinho os profissionais, saber quem são os profissionais. Oi, Samir. E a Clarissa está falando aqui também, né? É muito importante ter profissionais dedicadas como vocês. Obrigada pelas orientações e pela dedicação de vocês. Obrigada, Clá. Obrigada, se vocês tiverem dúvida, depois pode mandar lá no Reabilitamentes ou aqui no Facebook do JC Cuidar. Deixa o arroba dela aí, Carol. Arroba eu vou deixar. Né? Graças a Deus a gente teve a felicidade de trabalhar juntas. Acho que por isso que a gente tem tanta conexão assim, tá, gente? Então a gente trabalhou muito tempo aí juntas, né? Isso. Lá no Instagram, a Silvana, @reabilitar, @JC Cuidar, nos 3 canais, Facebook, Instagram e YouTube. Tem vídeos e dicas. A Silvana também tem muitas dicas. E a gente lembrar que é muito importante, né, que nem a Clarissa falou, é muito importante profissionais dedicados, né? E a gente agradece a sua dedicação, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né, para falar um pouquinho, dividir um pouquinho a sua experiência com a gente e o seu conhecimento. Imagina, eu que agradeço aí. Eu acho que do Reabilitamentos é a primeira live que eu
faço, tá vendo? Ah, legal. Legal. Mais live, né? A Neide agradeceu também por compartilhar as dicas e as experiências. Minha mãe deu parabéns. Que fofa. Obrigada. E aí, muito legal, a gente gostou muito. E semana que vem a gente tem outra live falando sobre fibromialgia, tanto do cuidador quanto do familiar, né? Então, como que a gente lida com esse tipo de dor crônica, né? Aproveitando aí a deixa do Fevereiro Roxo, falando de Alzheimer e fibromialgia esse mês. Tá bom? Estamos à disposição aí, viu? Jaque, tem mais alguma coisa a dizer? Não, só agradecer a Silvana mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo e participando aí com a gente. E sigam os nossos canais. Sim, Obrigada, pessoal, pelos comentários, por assistir. E também obrigada à nossa produção. Nossa produção lá no Texas. Verdade, olha. E a gente vai encerrar. E Sil, fica mais um pouquinho, tá? Não desliga, não. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Tchau, ó. gente. Vem com a gente. Tchau, tchau.